o seminário é crise hídrica, e realmente nós estamos passando por uma crise hídrica. Talvez alguns vieram aqui pensando em discutir a seca, mas do jeito que está acontecendo nos dias de hoje, né, desde o mês passado, nós estamos sentindo uma crise hídrica em excesso e não em falta. Por outro lado, eu procurei, na apresentação de hoje, passar pelos dois lados, né, para não ficar aquela coisa separada. Eu mudei um pouco o título, né, como vocês viram, eu coloquei mudanças climáticas e a seca de 2014, 2015. Eu quero enfatizar um pouquinho o que aconteceu lá nessa seca do ponto de vista meteorológico, né, e quais foram algumas das consequências. E aí, também, discutir, como foi colocado aqui pela mesa, né, o que o futuro nos espera, né, qual que é a relação, né, que você tem entre as mudanças climáticas e a seca que ocorreu nesses 2 últimos anos. E mais ainda, né, será que tem alguma relação também com o que está ocorrendo ao longo desses últimos meses, em particular o último mês e esse início? Muito bom. Dito isso, né, sempre coloco esse slide de início, né, para dizer que, efetivamente, as mudanças climáticas têm uma complexidade muito grande, né. Por trás aqui desse slide, né, o que se vê são fábricas, florestas, inclusive parte mais geológica, porque nós estamos emitindo, né, gases, né, CO2 e outros. Portanto, não é fácil, né, discutir, né, e saber o que está acontecendo, né, como as mudanças climáticas estão efetivamente nos influenciando. Por outro lado, né, esse é uma figura do último relatório do IPCC que mostra para diferentes regiões do globo, e se você só olhar aqui a linha preta, né, junto com a rosinha aqui, vocês vão ver que em qualquer área do nosso planeta, essa linhazinha preta está aumentando. O que significa? Isso aqui é tempo por temperatura. Portanto, né, você pode tentar discutir que não existe mudança climática, mas eu digo para você que a temperatura média do nosso planeta tem aumentado ao longo dos últimos 40, 50 anos. Isso é indiscutível, né? Isso aqui são dados, não tem nada de modelo, não tem nada de adivinhação, são instrumentos meteorológicos, né? Termômetros em diferentes partes do mundo, que todos juntos têm mostrado que a temperatura média do nosso planeta tem aumentado. Né? Isso é algo importante. Né? Por quê? A gente começa a discutir por que essa temperatura tem aumentado. Né? Isso aqui é uma figura, mais ou menos, daquilo que representa nos dias de hoje. Né? Nós temos as grandes cidades, temos as indústrias, temos o transporte, né? Todos os nossos automóveis, vários outros meios de transporte, temos a nossa pastagem, o gado, né? que rumina, que elimina metano, queimadas, com certeza. Tudo isso aqui, pessoal, tem gerado gases do tipo efeito estufa. O que é um gás do tipo efeito estufa? É aquele que cria uma espécie de cobertor na atmosfera e o calor que vem da superfície não consegue escapar para o espaço. Né? E, com isso, aquele equilíbrio térmico que a nossa atmosfera sempre teve acaba sendo desvirtuado, né? E a temperatura média do planeta começa a aumentar. Então, essa aqui, talvez, né, seja uma das consequências desse aumento de temperatura que tem ocorrido ao longo dos últimos anos. Mas, na verdade, né, existe uma boa relação. Né? Essa linha preta é a concentrações de gases de CO2, carbônicos, e aqui a variação da temperatura. Então, note que, ao longo desses últimos 100, 150 anos, né, a temperatura tem aumentado, e aumentado muito ao longo dos últimos 30 anos, e nós também temos aumentado muito a quantidade desses gases de efeito estufa na atmosfera. Aqui, essa figura parou aqui, ó, em 2000, se eu não me engano, 2006, 2005, e eu coloquei uma risquinha verde ali, porque nós já ultrapassamos os 400 partes por milhão da atmosfera. Aí você pode perguntar, mas 400, o que significa esse número? Eu te digo uma coisa, através de estudos paleoclimáticos, nos últimos 800 mil anos, né, a concentração de gases de efeito estufa, ou CO2 particularmente, era da ordem de 285 partes por milhão. Quer dizer, em menos de 200 anos,
nós conseguimos atingir mais de 400, ou seja, mais de 40% daquilo que nós mantivemos por 800 mil anos. Isso já é uma grande dica que talvez nós, né, os homens, os seres humanos, tenham contribuído um pouco para esse aumento, né? E aí você sempre tem as projeções, né? Aí sim entra os modelos numéricos que fazem as projeções, mas será que essas emissões, como serão essas emissões? Né? E se nós só olharmos aqui, ó, o vermelhinho, as projeções que se mostram é de que nós vamos continuar emitindo esses gases para a atmosfera, né? Claro, estamos discutindo nas COPs, né, cortes de CO2 na atmosfera, de outros gases e tudo mais. Pode ser que, num futuro não muito distante, a gente consiga controlar um pouco essas emissões. Mas o fato é que aquilo que nós já colocamos na atmosfera, esses gases ficam lá por mais de 100 anos. Então, o que foi feito, já foi feito. O que nós temos que pensar é o que nós queremos efetivamente um pouco mais para o futuro, né? Dito isso, por que é importante, né? Por que isso nos afeta? Em princípio, você poderia pensar, uma temperatura um pouco mais alta, sem problemas, né? Eu nem estou sentindo esse aumento de gases, né, de CO2 na atmosfera, porque eu vivo numa cidade maravilhosa como Piracicaba, né? Mas, na verdade, algumas coisas têm ocorrido, né? Esse aqui é um gráfico que mostra, né, eventos extremos, tanto hidrológicos, o azulzinho, como eventos meteorológicos e eventos climatológicos, que é o laranjinha. Se vocês veem, desde 1980 até os dias mais atuais, você tem claramente uma tendência positiva. Então, acompanhando, né, o aumento de temperatura na atmosfera, né, que provavelmente está ligado ao aumento de gás de efeito estufa, nós temos aumentado os eventos extremos na atmosfera, né? Isso aqui são dados, eu não estou inventando também. Tá certo? Isso aqui se tira de vários tipos de instituições internacionais. Bom, e o futuro, né? Eu já resolvi colocar uma figurinha, e aí sim é modelos, né? Uma compilação de vários modelos para diferentes biomas no Brasil, feitos pelo painel brasileiro de mudanças climáticas, né, que vocês podem entrar na página, inclusive pegar o relatório, né? Essa foi uma iniciativa do governo de criar uma espécie de IPCC brasileiro. Então, o painel juntou mais de 150 pesquisadores, principalmente no relatório 1, que é a base científica, são 3 relatórios, o segundo de adaptação, vulnerabilidade, e o terceiro de mitigação, tudo está lá para vocês. O que isso aqui mostra, né? As barrinhas mostram a precipitação e as linhas pontilhadas mostram temperatura. Então, isso aqui é projeções entre 2011 e 2040, 2041, 2070, 2071, 2100. Tá? Para a região amazônica, a região do Cerrado, Mata Atlântica, né, no Nordeste e Sudeste, Pampa, né, Pantanal, Cerrado e assim vai. Tá? O que nos mostra que, em geral, a parte mais norte do Brasil tem, né, uma projeção de uma diminuição de chuva, né? Veja, não estou dizendo que vai secar, estou dizendo que a chuva deve diminuir. E aí os modelos dão uma certa porcentagem. Enquanto que a temperatura, para qualquer região do nosso país, tende a aumentar. Mais na parte norte, pouco menos na parte sul, mas com certeza todas aumentando, sendo que as chuvas, né, tendem a aumentar mais na região sul do país, né? Então, isso aqui é o que os modelos estão nos dando em termos de uma projeção futura. Não é que eles estejam certos, existe um monte de incertezas nisso. Mas aqui o que se fez é o seguinte, supondo que nós continuemos emitindo esses gases, então a atmosfera vai reagir de alguma forma. Como que ela vai reagir? Vai reagir aumentando a temperatura e, em algumas regiões, você pode ter diminuição de chuva e, em outras, aumento de chuva. Ok? Bom, mas como tem sido a variação climática aqui, né, na América do Sul e particularmente no Brasil, né? Esse foi um estudo realizado alguns anos atrás, que mostra, né, a diferença entre a média das chuvas para as diferentes regiões do país, entre 1991 e 2004, menos a média de 61 a 90. Né? Então, eu peguei 2 conjuntos de dados diferentes para as diferentes regiões do país.
né? Então, isso mostra que, em princípio, né, a região sudeste e, particularmente, a região sul, né, ao longo, né, desses últimos 30, 40 anos, tem aumentado a precipitação na nossa região, enquanto na região nordeste tem diminuído, né? E aí um pouquinho aqui na região norte e o centro-oeste não mostrou nenhum tipo de variabilidade. Veja, de novo, isso são dados, né? Então, de alguma forma, mostra que o sul e o sudeste tem aumentado ao longo desses últimos anos a quantidade de chuva, né? Aí eu volto de novo aos modelos, né? Aqui é o modelo em relação a 91 a 90, para 2010, 2040, 2041, 2070, 71 a 2100. Então, se eu pego só chuva, veja que o que os modelos me dão? Me dão menos chuva na parte mais norte e nordeste e mais chuva aqui, ó, entre São Paulo, né, para o sul, para o sul do país, né? Se eu só pego as chuvas mais intensas, acima, por exemplo, de 10 milímetros, claramente, né, essa região aqui, entre São Paulo, né, sul de Minas, São Paulo, para a parte mais norte e nordeste, mostra uma divisão, ou seja, há a expectativa de chuvas ligeiramente mais fortes. E se eu só considero aqueles dias mais secos, né, dias consecutivos, que nós tivemos em 2013, 2014 e em 2015, mostra também uma tendência, né, de aumento desses dias na parte mais norte e nordeste. Isso aqui são projeções, né, mas note que eu acabei de mostrar para vocês que, efetivamente, ao longo dos últimos 50 anos, 40, 50, nós temos aumentado as chuvas na região sudeste e sul do Brasil, né? E aí, quem não se lembra, por exemplo, né, do evento extremo de chuva em Santa Catarina em 2008? Né? Na verdade, olha que interessante, em Blumenau choveu, né, naquele mês, né, 4 vezes mais do que se esperaria, bateu qualquer tipo de recorde. E aí vocês lembram que houve toda uma ajuda social, né, porque pessoas foram desabrigadas, houve deslizamentos e coisas do gênero, né? Mas eu não preciso ir muito longe, né? Vamos chegar aqui mais próximo de São Paulo. Esse aqui foi um estudo que eu fiz alguns anos atrás com uma aluna minha, a Amanda do FEC, em 2005, em que nós pegamos chuvas de 50 anos, de 1950 a 2000, né, para várias estações do estado de São Paulo. O vermelhinho indica uma tendência positiva, né, e o azul uma tendência negativa. Portanto, né, quando se olha nesses últimos 50 anos, e agora está defasado em 16 anos, mas não alterou muito em termos de variabilidade, sim, mas não de tendência, veja que para o estado de São Paulo nós temos, sim, tido um aumento de precipitação, né, uma tendência positiva de aumento de chuva ao longo desses anos, né? Mas aí é meio claro, né, quando a gente olha, por exemplo, em 2010, né, o que aconteceu na cidade de São Paulo, né, o caos que foi, né, inundações para tudo quanto é lado, se bem que essa imagem aqui não é uma imagem tão assustadora, porque ela ocorre todos os anos, né? Inclusive, em 2011, né, ocorreu, isso aqui foi um jogo do São Paulo e o Palmeiras, ó, lá no estádio do Morumbi, e os torcedores aproveitando o jogo, devia estar monótono, né, e nadando dentro do estádio, né? Mas veja, inundações para tudo quanto é lado, né, aqui, mais aqui no Parque do Carmo, mas olha que interessante, né, essa é uma foto do Benedito Calixto, né, que está lá no Museu do Ipiranga, de 1800, na época de 1800, e aqui mostra, aqui, ó, para quem conhece a cidade de São Paulo, aqui é o pátio do colégio, né? Para cá hoje tem lá 25 de março, tal, o Mercadão está aqui embaixo, né? E aqui, ó, você tem, já naquela época, mostrava o rio transbordando, né? Quer dizer, era possível sim os rios transbordarem. Então, aquela situação que nós vivemos hoje, em termos de inundação, é algo que ocorria há alguns anos. Mas o que nós fizemos, né? Nós pegamos os córregos em São Paulo, né, colocamos 2 paredes, uma de cada lado, uma rua aqui, uma rua ali, e queremos que a água siga ali tranquila, né, sem nenhum tipo de desvio. Aí fica difícil, né? Por outro lado, né, olha que interessante, a cidade de São Paulo, a temperatura média aumentou ao longo desses últimos 100 anos em torno de 3 graus. Né? Houve também aumento médio da precipitação e também
de eventos extremos. Isso aqui é a mancha urbana. Ó. O azulzinho representa 1880. Né? E à medida que você vai chegando para os dias atuais, mostra como a cidade de São Paulo, né, expandiu do ponto de vista de área, e isso está representado aqui, ó, em termos de população, em termos de área. À medida que foi aumentando a população, fomos aumentando a área. Então, ter esses eventos extremos lá não é de todo impossível, já que nós aumentamos a urbanização, aumentamos a impermeabilização da cidade. Né? Por outro lado, quando se mede, né, a precipitação na cidade de São Paulo, claramente nós temos uma tendência positiva. Mas veja que essa tendência, há períodos em que você pode chover mais, em períodos em que você pode chover menos. Então, existe uma variabilidade muito grande nesse sentido. Mas será que o clima efetivamente está mudando? Né? Olha que interessante. Esse aqui é um estudo que mostra eventos extremos na cidade de São Paulo, né, nas 4 estações do ano. Se você vê, você não consegue ver o verdinho, né, antes da década de 70. E você começa a ver o verdinho após a década de 70. Então, os eventos extremos, inclusive esses que ocorrem, né, durante o nosso inverno, que é um período seco, para o estado de São Paulo, ou pela cidade de São Paulo, você não esperaria isso. E você não esperaria isso no passado, mas está ocorrendo agora, no presente. Né? E nesse passado mais recente. E aí, quando você pega uma tendência de aumento desses eventos extremos, ela é positiva, ou seja, o que está ocorrendo é que nós estamos tendo mais eventos extremos, sim, em várias estações do ano, mas particularmente no inverno. Então, o que está ocorrendo agora, apesar de assustando todo mundo, não é de todo impossível e tem ocorrido ao longo dos últimos anos. E aí, se você só olha as projeções para o futuro, as projeções para o futuro mostram que há uma tendência de aumento desses eventos. Né? E aí, Piracicaba, né? Não podia deixar de mostrar uma imagem desse tipo. Piracicaba sofre como a cidade de São Paulo. Né? Isso aqui são inundações, esse aqui é o rio Piracicaba, ó, né? Que o prefeito hoje já mencionou que ele vai subir acima do nível e está aqui em janeiro de 2016, eu acho que isso ocorreu efetivamente, né? E, portanto, é uma cidade no tempo presente. Mas olha que interessante, eu resgatei algumas figurinhas do passado, né, que mostrava isso aqui, uma enchente em 1970, outra em 1980, inclusive, né, o diário de 6 de fevereiro de 84, já, né, mostrando, né, discutindo, né, alguns desastres, né, que ocorreram durante uma enchente, né, mesmo um ano depois. Então, veja que inundações podem ocorrer, sim, né, e elas têm ocorrido ao longo desses últimos tempos, e é fruto de 2 coisas. Provavelmente a urbanização da cidade, né, mas também há grandes indicações de que tem havido uma mudança de comportamento do clima. Né, e isso é algo que temos que estar levando em consideração. Bom, mas eu só falei de chuva até agora. Mas o que aconteceu no verão de 2014 e 2015? Notem que essa aqui é a chuva para dezembro, janeiro, fevereiro, se eu não me engano, é isso mesmo, né, de 2014 e 2015. Então, se eu só me concentrar aqui, ó, na região sudeste do Brasil, né, claramente choveu na região sudeste em 2014 menos 222 milímetros. E em 2015, menos ainda, menos 258 em relação à média climatológica. Né? E aqui, nessas caixinhas, mostra qual que tem sido a variabilidade das chuvas. E veja que, desde 2011, nós temos tido, sim, uma diminuição do volume de chuvas na região sudeste, culminando em 2015. Né? É interessante que, na verdade, em 2015, choveu menos que em 2014, mas, se você só dá uma olhada aqui no marronzinho, na verdade, o estado de São Paulo sofreu muito mais em 2014 do que em 2015. Né? Nós já começamos com choveu um pouco mais no estado de São Paulo. Por outro lado, choveu muito menos no Rio de Janeiro, Minas Gerais particularmente, né, que fez com que todas as represas, né, da região no entorno de Belo Horizonte ficassem em níveis críticos, como ficaram as nossas represas aqui no estado de São Paulo. Né? Só para mostrar efetivamente o que aconteceu, essa linhazinha marrom aqui,
né, seria a média climatológica para o estado de São Paulo, mês a mês, né? E aí, essa outra linha aqui foi 2013 e essa aqui 2015, quer dizer, claramente, né, em 2014, claramente em 2014, nós estivemos, né, abaixo da média ao longo de todo o ano. E é por isso que nós tivemos essa crise muito intensa de falta d'água, né? Mas mais do que a média, uma coisa interessante que ocorreu foi o início e o final da estação chuvosa, que é muito importante para nós, né? Todo mundo espera, né, o início da estação chuvosa, que em geral é entre outubro e novembro, e o final dela, em média, é em torno de março, abril, né? E aqui, inclusive, isso aqui é função densidade de probabilidade, né? É quase como se você fizesse uma somatória de todos os inícios de estação chuvosa e final. Em 2014, né, o início, né, da estação chuvosa não foi muito distante do que você esperaria na média. Você fala, então, o que aconteceu? Né? Mas o interessante é que quando você olha aqui o final da estação chuvosa, ela acabou no meio de janeiro. Quer dizer, você esperaria que ela fosse terminar lá para abril e ela acabou logo no meio de janeiro. Com isso, não tivemos água. Nós não conseguimos repor as nossas represas e vimos o que vocês já perceberam. Em 2015 foi interessante, porque a estação chuvosa começou muito depois do que se esperaria. Em vez de começar aqui, final de outubro, início de novembro, ela começou no início de dezembro. Por outro lado, ela terminou muito próximo da média. Por isso que eu disse que 2015 para São Paulo não foi tão ruim quanto 2014. Né, porque a estação chuvosa acabou tendo um prolongamento, né, e vocês devem lembrar, provavelmente não, né, fevereiro foi um mês muito chuvoso naquele ano, né, no ano passado. Né. Portanto, além, né, da falta de chuva, nós tivemos também essa mudança do início da estação chuvosa e do final da estação chuvosa. E isso foi importante para definir o volume de água. O fato é que essas foram as cenas que nós presenciamos em 2014. Esse vermelhinho aqui representa, né, o volume do Cantareira. E olha que interessante, você pega aqui em 2003, né, você estava com um bom volume, né, tinha lá os seus 60%, 2004 diminuiu, subiu em 2006, diminuiu um pouquinho, subiu e teve o pico em 2010, 2011, né, praticamente vertendo água, né? Todos os rios saindo água, né, pela lateral. Né? E aí, se você olha, né, existe uma variabilidade natural, né, tanto da precipitação como, então, dos reservatórios, que é uma tradução da chuva. Né? E aí, o que aconteceu foi que teve uma queda no ano seguinte, normal, né? Aí teve essa queda maior em 2014. E aqui que parece que nós não estávamos preparados. Né? E houve toda uma ação, né, para tentar minimizar esse tipo de coisa. Então, num primeiro momento, você podia pensar, né, olha, eu tenho uma tendência positiva do aumento dos reservatórios. Não precisa nem pensar nisso. Né? Só que não, tivemos 2 ou 3 anos com pouca chuva e, portanto, afetando todo o nosso sistema. Né? E quais foram as consequências econômicas? Né? Sempre tem que colocar um pouco isso. Né? Nós sabemos, né, que, na verdade, a seca, olha que interessante, né? Pelo menos com esses dados nos Estados Unidos, e aqui não é muito diferente, a seca representa o segundo maior dano possível em termos de dinheiro, né, e de eventos. Né? Não de eventos, mas em termos de dinheiro e evento por dinheiro. Em relação, inclusive, para o pessoal americano, os furacões, né, são importantes, e a seca em segundo lugar. Mais até importante do que as inundações. E nós presenciamos isso. Né? Por exemplo, em Minas e no Rio de Janeiro, né, perdas muito grandes, né, para pesca, para turismo, houve mais incêndios, né, houve problemas de falta d'água, né, e assim sucessivamente. Para nós aqui, né, claramente houve quebra de safra, prejuízo da agricultura, quebra de safra de laranja, né, de rios mais secos e você não podia escoar a produção, realmente foi um impacto muito grande. Né? E os prejuízos, além disso, na parte energética. Né? Na verdade, veja, nesse aqui a gente até podia lembrar, né, vocês
devem lembrar do nosso apagão de 2001, né, que foi uma celeuma para todos nós, uma vez que nos pegou desprevenidos, aí todo mundo tinha que economizar um monte de energia, né? Por outro lado, naquele momento, né, as pessoas adquiriram um pouco mais de confiança, né? Todo mundo trocou suas lâmpadas incandescentes, né, por lâmpadas fosforescentes, mais econômicas, um pouco mais caras, mas também que duram mais, né, e poderia economizar energia. Isso foi importante, né? Houve uma certa educação nesse sentido. Dessa vez, nós estávamos um pouco melhor preparados, né? As redes de transmissão melhoraram de lá para cá, né? E nós criamos, na verdade, no estado de São Paulo, um monte de termoelétricas, né? Num primeiro momento importante, porque nos dá uma segurança energética, principalmente para as indústrias, que o nosso estado tem muitas indústrias. Por outro lado, um prejuízo ambiental muito grande, né? Porque você começa a queimar gasolina e liberar gases de CO2 para a atmosfera. Por outro lado, né, nós tivemos, então, quase próximo do racionamento em 2014 para 2015. Né? Havia um monitoramento constante e conseguimos nos safar naquele momento. E a descrição meteorológica, né, para esses eventos? Né? O que efetivamente aconteceu do ponto de vista, né, da meteorologia? Tá? Pensei um pouco, falei, não vou colocar um monte de figuras de ventos, de umidade e coisas do gênero. Nós o meu grupo fez um estudo, né, sobre essa seca, né, do ponto de vista meteorológico, quer dizer, como é que eu explico o que aconteceu. Então, eu vou só mostrar a figurinha que sumariza um pouco. Aqui, ó, na verdade, o amarelinho seria a seca, e o azulzinho seria, na verdade, chuvas. Né? Enquanto nós estávamos aqui num período de seca, em função disso aqui, ó, desse aumento da pressão da atmosfera aqui na nossa região, né, vocês ouviram falar que lá no Amazonas, em Madeira, também uma inundação terrível. Né? É que, na verdade, as frentes não conseguiam passar para cá, então nós não tínhamos como gerar chuvas aqui no Sudeste durante o verão. As frentes são extremamente importantes porque elas organizam a chuva. Né? Não que não tenha chovido, vocês devem lembrar que chovia, mas chovia de forma esparsa. Né? Então, você não tinha uma chuva concentrada em cima das represas. Portanto, aquilo que chovia não era suficiente, né, para poder encher os reservatórios. Né? E aí você não tinha essas frentes caminhando. Por outro lado, a umidade que vinha da Amazônia também não conseguia chegar aqui no estado de São Paulo, que é importante durante o verão. Né? E, portanto, ficou concentrada na parte mais norte, inclusive para o sul. Né? E nós não tivemos nada aqui. Tudo isso porque havia, né, um oceano muito mais quente aqui na região da Indonésia, que forçou a atmosfera de tal forma que gerou ondas, que a gente fala, né, que existem na atmosfera, e essas ondas, né, ficaram mais ou menos estacionadas aqui, e a que ficou estacionada aqui tinha essa característica de alta pressão, e, portanto, não deixou que gerassem nuvens e também não deixava que as frentes passavam. Então, essa aqui é a explicação do que ocorreu do ponto de vista meteorológico. Né? Então, dá para se explicar assim por que não houve essa chuva naquele período. Opa, perdão. Bom, e a seca do Sudeste? Né? Eu acho que todos estão esperando isso. Né? É devido às mudanças climáticas? Né? Veja, na verdade, né, quando a gente fala em aquecimento global, nós estamos pensando em aumento de temperatura. Né? Se você aumenta a temperatura, você aumenta a evaporação também. Tá certo? Se você aumenta a evaporação, você aumenta a capacidade do ar de reter umidade e, portanto, você aumenta a umidade atmosférica. Num primeiro momento, a umidade atmosférica é também um efeito estufa. Para aqueles que já estiveram no Amazonas, por exemplo, né, sabem muito bem isso. Né? A quantidade de umidade lá é tão intensa que você até se sente mal. Né? E isso serve como um aquecimento. De qualquer forma, aumentando, né, o efeito estufa, você também pode aumentar as chuvas, mas não só enchentes. Né? Você aumenta as chuvas, mas você também, de alguma forma, diminui em outras regiões. Né? A chuva, ela quase que conserva a massa. Né? Se você tem uma região que está chovendo muito, sem dúvida alguma, uma outra região pode estar chovendo menos. Né?
E olha que é interessante, em agosto de 2002, parte da Europa estava debaixo d'água, né? Museus foram inundados, né? Obras, inclusive, danificadas, né? Veja, Praga, Hungria, Alemanha, né? Todos realmente sofrendo, a Áustria, sofrendo muito com chuvas em excesso, né? E aí bastava você cruzar o oceano e ir lá para o Colorado, né, nos Estados Unidos, e eles estavam tendo uma das piores secas dos últimos anos naquela região. Veja, no mesmo mês, no mesmo ano, né? Em 2014, essa era a imagem, né, que chocou todos nós, quando o Cantareira simplesmente secou, né? Mas o interessante é que na Inglaterra, né, no inverno da Inglaterra, eles estavam debaixo d'água, né, com uma chuvas torrenciais naquela região, né, e nos Estados Unidos, eles tiveram um dos piores invernos já registrados naquele país, né? E o interessante é que, nesse mesmo período, estavam ocorrendo os Jogos de Inverno na Rússia. E os russos tiveram que gerar neve, porque as temperaturas estavam muito altas. Eles não tinham neve para alguns dos esportes de inverno, né? Portanto, né, veja, quando você tem, né, chuvas em excesso, você também pode ter secas. Mas o que os relatórios do próprio IPCC dizem para a América do Sul, né? Na verdade, se eu só me concentrar, isso aqui é para a América do Sul, mas eu só me concentrar aqui na região mais sudeste, né, da América do Sul, veja, os relatórios apontam que a temperatura média tem aumentado, as chuvas têm aumentado, né, o desmatamento diminuído, a produção agrícola tem aumentado, e o número de vetores, né, dengue e outros, também tem aumentado, né? Isso aqui é o que nos mostra ao longo desses últimos anos. Mas aí, se eu pego mapas globais, né, esse aqui é o mapa de dias consecutivos secos, e esse aqui é o mapa que mostra uma razão entre intensidade de chuva e dias mais secos. Quando eu olho aqui, ó, veja que dias consecutivos secos eu tenho uma tendência, principalmente aqui, ó, na nossa região, aqui, um pouco mais ao norte de São Paulo, né? Enquanto que essa razão entre chuvas mais intensas e dias secos também tem uma tendência negativa mais ao norte e uma tendência positiva mais ao sul, né? Que é aquilo que eu venho mostrado. Mas eu coloquei essas figuras para enfatizar essas áreas cinzas aqui, ó, né? O que mostra essas áreas cinzas? Mostra regiões que eu não tenho, né, dados ou os dados são incompletos, né? Então, mesmo hoje, para eu poder falar, né, se eu estou tendo eventos extremos secos ou de chuva, né, eu estou batendo num problema muito grande, que é a falta de dados em várias regiões do globo. Então, colocar isso como uma tendência das mudanças climáticas é sempre mais difícil, né? Mas há indicações, mas as incertezas são grandes aqui. O fato é que a temperatura tem aumentado, as projeções, quando você considera que nada vai ser feito, mostram que a temperatura pode chegar, no final desse século, a quase 5 graus, e aí você tem graus, né, dependendo do aumento da temperatura, você tem os graus de riscos. Então, aumento de eventos extremos de tempo, né, ou de outros eventos de grande escala, à medida que eu aumento a temperatura, eles se tornam mais prováveis de acontecer, né? E é o que vem acontecendo, já que nós temos detectado sistematicamente quebra de recorde, né? O ano passado, né, o ano de 2014, foi o ano mais quente já registrado, né, ao longo dos registros instrumentais que nós temos. O ano passado bateu esse recorde por uma questão de 0,1, mas foi mais quente também, né? Esse ano talvez não, né? Nós estamos tendo uma variação muito grande, né? E aí, para a nossa região, esse aqui foi um estudo interessante que foi feito considerando um pouco as projeções até 2022, né, e um lado histórico. Isso aqui é numérico. E mostra, né, que num futuro mais próximo, há sim uma tendência de menos chuvas, né, enquanto que esse aqui é precipitação menos evaporação. Mostra também que eu tenho uma tendência de diminuir, né, na verdade, a precipitação e, portanto, aumentar a evaporação. Então, isso aqui são alguns dados para a nossa região que dá uma certa indicação de que isso que nós vivemos em 2014, 2015, pode sim
num futuro mais próximo, se realizar. Por outro lado, né, esse mesmo estudo, né, conclui uma coisa extremamente interessante. Né? Isso aqui, ó, o vermelhinho é o aumento populacional aqui nessa região aqui, ó, do Sudeste. Né? Eu até ampliei aqui. Né? E o azulzinho seria a estimativa de consumo de água e esse azulzinho mais claro é efetivamente o quanto a água foi consumida. Notem que, nos dias de hoje, né, apesar da população estar aumentando, nós estamos consumindo muito mais água. Né? E aí, quando você faz o cálculo da tendência de uso de água, né, o vermelhinho mostra uma tendência positiva, o que tem ocorrido na nossa região aqui é uma tendência de aumento do uso de água ao longo desses últimos anos. Então, você soma isso com a variabilidade climática. Se você pode ter anos com mais chuva, mas anos consecutivos com muito menos chuva. Né? Com o aumento do uso de água, e aí você tem uma crise hídrica, com certeza. Né? Portanto, né, alguns comentários. Dos relatórios do IPCC, fica claro que as incertezas são muito grandes, porque você tem uma falta de observações diretas, né, algumas tendências geográficas inconsistentes e algumas falta de confiança nas próprias observações. Por outro lado, né, é claro que a atmosfera está mais quente e aí ela sente isso. E você, com isso, você tem uma resposta da atmosfera a esse aquecimento. E a resposta é exatamente essa variabilidade climática. Então, você pode ter extremos de chuva, extremos de seca, extremos de temperatura positiva, né, de calor, ou extremos de frio. Né? E aí, cabe a nós, né, fazer uma análise mais rigorosa, né, para tentar comunicar esses sinais, né, aos tomadores de decisão, a vocês que estão aqui, né, para poder utilizar esses sinais e aí sim ajudar numa melhor adaptação. Por outro lado, né, como eu sempre digo, o que faz em momento de crise? Você tem que ser, né, proativo. Né? De alguma forma, você pega lá uma caixa d'água, coloca lá no meio da cidade e fala, olha, pessoal, vamos usar essa água enquanto nós não temos outra. Né? E aí, momentos de crise são também momentos de oportunidade. Então, é um momento da gente repensar energias alternativas, com certeza. A eólica já está aí, mas a solar é algo extremamente importante. A solar está em todos os lugares. Né? A eólica existe em algumas regiões que são mais favoráveis, em que o vento tem uma velocidade média que permite que você gere com mais frequência. Mas a solar, durante o dia, né, ela está aí, né, podendo gerar um monte de energia. Outra, sem dúvida alguma, discussão importante é o reuso de água. Né? Vários países europeus, né, e outros países já têm isso muito adiantado, né, inclusive nas próprias casas. Nós ainda estamos atrasados com relação a isso. Mas agora, com essa falta ou a variabilidade hídrica no nosso estado, né, no nosso país, é um momento de repensar como nós podemos reaproveitar como podemos reaproveitar a água. Armazenamento de água, sem dúvida, é importante. Né? Será que as nossas bacias estão realmente dimensionadas, né, para suprir numa crise hídrica? Né? É o momento de se pensar. E aí, sem dúvida alguma, nossas construções, né, casas, edifícios e outros, têm que passar a ser mais sustentáveis. Né? E uma construção sustentável ela pode ter uma parte de reuso de água, uma parte de energia solar, né? Ser construída de tal forma que exista uma melhor ventilação para você não ter que ligar o seu ar-condicionado direto, e aí você está economizando energia, e assim sucessivamente. Um outro ponto importante, né, é discutir o marco legal. Né? Nessa crise, nós vimos que, muitas vezes, não ficou bem definido qual que é o papel do Estado e da iniciativa privada para ajudar numa crise hídrica. Né? Quais são os papéis do governo federal, estadual ou municipal dentro dessa linha? Ou mesmo, né, como as instituições públicas, né, têm, né, seus organismos para tentar combater, mas eles, na verdade, são sobrepostos. Grupos importantes, né, e capazes fazem a mesma coisa em diferentes instituições. Será que não é o momento da gente rediscutir isso e colocar esses grupos para trabalhar e, com isso, em conjunto, né, e com isso ganhar tempo? Né? O ponto. E, por final, sem dúvida alguma, nós estamos, né, foi dito aqui, nós temos que melhorar, sim,
a nossa previsão estendida do clima, né? Aí é pesquisa, não tem escapatória. Temos que monitorar melhor, né, o que vem acontecendo em termos de seca no nosso país. E aí, educação e treinamento não tem escapatória, né? Eu acho que a educação é a mãe de todas. Se nós queremos que os nossos filhos, os nossos netos, tataranetos, né, efetivamente tenham uma mentalidade mais sustentável, né, nós vamos ter que começar a treiná-los agora, né, porque eles vão ser os profissionais do futuro e são eles que vão estar efetivamente governando e gerenciando a água. Então, investir em educação, né, ambiental e tornar isso muito mais consciente para todos é fundamental se a gente quiser resolver esse problema. E aí, né, como foi dito aqui, nós temos um grande desafio, né, e talvez o maior de todos é a adaptação, né. Eu espero que a gente consiga fazer isso. E aí, antes que eu me despeça, né, eu tentei pegar alguns dados hoje de manhã, mas engraçado, porque todos os sites importantes estavam fora do ar. Eu acho que entrou água nos computadores hoje de manhã. Por outro lado, só para mostrar um pouquinho o que aconteceu, né? Nós estamos vendo um monte de chuva. Essa aqui é uma foto de satélite de ontem à noite, ó. Mas ela explica bem, olha aqui onde é que estava, né, a frente fria, e aqui, quando você não vê nada aqui, significa que você não tem nuvens, né? E o branquinho aqui significa nuvens muito altas. Quanto mais branco, mais alta a nuvem. Quanto mais alta a nuvem, mais água ela tem, tá certo? E aí, provavelmente aqui, ó, você tinha uma alta pressão que estava bloqueando um pouco a passagem dessa frente, e aí ela se concentrou exatamente aqui, ó, na nossa região. E aí você tem ventos, né, soprando aqui dessa região, que são ventos mais quentes. Esses ventos que vêm aqui da frente são ventos mais frios, e aí você gera aqui uma espécie de rampa, né? Você tem o ar frio, o ar quente sobe e impulsiona para cima, e aí você tem nuvens crescendo muito. Então, o que nós temos visto ao longo desses últimos dias? Muito granizo, né, muitos relâmpagos, né, e, inclusive, a possibilidade de gerar tornados, que é o que aconteceu em Campinas, né? E, portanto, né, isso aqui, ela, na verdade, ela conseguiu passar, ela já está se afastando, e atrás dela agora está entrando uma massa de ar fria muito grande. Então, provavelmente, a partir de amanhã já vai estar bem mais seco e, com certeza, na quinta todo mundo vai estar com casacos muito fortes, aí para se prevenir contra o frio. Dito isso, agradeço muito a atenção de vocês e estou disponível para perguntas. Obrigado.
ano. Só que